judeu. Ele também fazia parte do povo de Israel. E também Esther, que era considerada por filha dele, porque os pais de Esther morreram. E ele começou a cuidar de Esther como se fosse uma filha, porque Esther, pai de Esther, era tio dele, tio de Mardoqueu. Aí, irmãos, a palavra lá no capítulo 1, se a gente for lá meditar essa palavra, lá no capítulo 1, quando ali a rainha Vasti, quando ali o rei Assuero pediu que ela entrasse, pediu que os eunucos ali chamassem a rainha Vasti para estar diante dele, a rainha Vasti, e ela não se colocou diante dele. Aí, irmãos, tudo faz sentido, irmãos. Tudo Deus ele faz com perfeição. Tudo tem um porquê, tudo tem um porém. Isso, irmãos, eu creio que isso já fazia parte do processo. Por quê? Embora a palavra de Deus não está falando sobre Deus, mas é claro que foi Deus que exaltou a rainha Esther e também a Mardoqueu, porque naquele momento ali, que a rainha Vasti não entrou diante do rei, ali, irmãos, abriu o espaço para que a rainha Esther ela fosse exaltada também pelo rei Assuero. Ali, irmãos, o rei escolheu ali os ministros dele ali, os seus governadores, seus empregados, escolheram ali umas moças que eram virgem formosa à vista. E no meio, irmão, dessas moças estava Esther, a qual o rei agradou muito. Por quê? Irmão, todas as moças ali, crendo eu, eram bonitas à vista. Mas ali, aquele rei Assuero amou mais a rainha Esther, porque já fazia parte do processo, irmão Alberto. Tudo, igual eu falei, tudo tem um porquê, tem um porém. Lembra também da história também de José? Quantas coisas que ele passou, os irmãos dele julgaram ele no poço, até ele ser exaltado. Então tudo teve um porquê. Às vezes, irmão, acontece coisa hoje na nossa vida que a gente não entende. A gente só vai entender amanhã, porque a nossa mente humana não é igual à mente de Deus. Deus, irmãos, Ele é o melhor matemático, Ele é onipotente, onipresente, onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Então quando Deus Ele faz um plano, irmãos, ali, irmãos, ele já pensou, e o plano de Deus ele não pode ser frustrado. Por mais que o Satanás ele entra para atrapalhar os planos de Deus, irmãos, quem poderá ser contra Deus? Meu Deus. Ninguém. Irmãos, aqui no versículo 1 está dizendo, naquela mesma noite, eu creio, irmãos, que hoje é uma noite de vitória, uma noite de bênção. Uma noite, eu creio, irmãos, que Deus possa te exaltar hoje, Ele pode te curar se você se encontra enfermo. Em nome de Jesus, irmãos. Porque a glória do Senhor está sobre esta casa, está sobre esse templo. Amém. Irmãos, aleluia! Ali, como eu disse, até que chegasse aquele momento ali da rainha Esther ser exaltada, então teve que acontecer algumas coisas ao contrário. E ela foi exaltada ali perante aos olhos do rei. E Mardoqueu, irmãos, ele foi muito honrado. A palavra de Deus ele fala que ele foi honrado. Aí quando a rainha Esther se encontrava ali diante do rei, irmãos, aconteceu nesse meio tempo, aconteceu que o rei Assuero, ele exaltou um homem chamado Ramã, a qual, irmãos, tentou atrapalhar de qualquer jeito os planos, porque ele foi exaltado e todos empregados ali, todas aquelas pessoas daquela cidade ali, quando Ramã ele passava, as pessoas tinham que se curvar. E quando esse homem passava diante de Mardoqueu não se curvava perante esse homem, Ramã, que era ministro. Depois do rei Assuero, ele era o segundo. Foi até, irmãos, que o Mardoqueu falou que ele era um judeu, que ele não podia se curvar diante de ídolos, diante de outro Deus. É assim que temos que ser, irmãos. Nós não podemos curvar diante de outros deuses,
de paus, de pedra, de cantores, de futebol, não. Nós temos, irmãos, que adorar somente o Senhor, porque tem pessoas que falam que ama a Deus, que adora o Senhor, que coloca o Senhor em primeiro lugar, mas, irmão, muitas das vezes não coloca. Tem pessoas, irmãos, que gostam mais da tua parceira, do teu filho, de um futebol, do que de Deus. Acontece muito no meio de nós, pessoas que brigam por causa dessas coisas. Tem pessoas, às vezes, que faltam até a igreja por causa de um último capítulo de uma novela, irmãos. E o Senhor tem que ser em primeiro lugar, nós temos que dar o melhor para o Senhor. Ali, irmãos, quando Mardoqueu ficou sabendo que, aliás, quando Amã ficou sabendo que Mardoqueu não se curvava ali, ele ficou sabendo que era um judeu, ele, irmãos, arquitetou um plano para acabar com a vida de Mardoqueu. E na nossa vida também não é diferente, na nossa vida também acontece isso hoje. Quando você está perto, irmãos, também de ser exaltado por Deus, o Satanás, ele sabe no mundo espiritual, irmãos, que a bênção do Senhor está descendo sobre a sua vida. Então ele arquiteta um plano para tirar você do fogo. Uma vez você saindo do fogo, que é o Senhor Jesus, irmãos, a bênção, ela volta para trás. Às vezes está um passo de acontecer, às vezes por causa da murmuração não acontece. Verdade. Então o inimigo, irmão, ele não brinca de ser inimigo. Ele quer destruir nós em todo o tempo. E o inimigo, Deus almas, ele ruge como um leão, tentando nos tragar o tempo todo. Nós temos que vigiar para que não venha sobreviver sobre a gente, irmãos, essas tempestades, essas coisas ruins. Se estiver vigiando, irmãos, Deus ele dá um escape. Por isso, irmãos, quando a gente está num monte, tem sempre uma pessoa que tem que ficar de olho aberto. Quando está na porta da igreja, tem sempre uma pessoa que tem que estar ali, irmãos, olhando para um lado e para o outro. Porque a palavra diz que nós temos que orar. Vigiar em primeiro, vigiar e orar. Por que não está escrito orar e vigiar? Por que, irmãos? Antes de você orar, você vai ter que vigiar. Vigiar o quê? A língua. Porque muitas vezes a bênção está descendo. E muitas vezes a gente falar demais, a bênção ela volta para trás. Ou a gente olhar para alguma coisa que não deveria ter olhado. E a bênção, irmãos, ela retrai, ela volta para cima. Aqui, a Bíblia fala sobre Mardoqueu, um homem honrado, um homem de princípio, irmãos, que ele não negou a fé dele, não se curvou diante desses ídolos, desse homem que tantos outros ali se curvaram diante dele. Mas ele, como um bom judeu, como um bom servo de Deus, ele não se curvou diante daquele homem, porque ele se curvava só perante a Deus. E assim tem que ser, irmãos. Aleluia! Assim nós temos que ser todos os dias, colocar o Senhor, exaltar o Senhor todos os dias de nossa vida. Ali, irmãos, Amã, ele acreditou esse plano, fez o rei fazer um edito real, a qual ali que mandasse em tal dia matasse todos os judeus. Ali, irmãos, ele armou aquele plano ali. Muitas das vezes o inimigo também arma planos contra a gente, usa pessoas, e muitas das vezes pessoas que estão perto de você. É verdade. Muitas das vezes, irmão, não é nem pessoa de longe, pessoas que estão pertinho, é filho, é parente. Para quê? Para tirar você do foco e a sua bênção não chegar. É, Deus. Só que tem um porém, irmão, se você estiver vigiando, se você estiver jejuando, irmãos, o Senhor te dá estratégia, o Senhor te mostra, o Senhor não te deixa enganado. Aqui, Amã, ele arquitetou o plano, mas Mardoqueu, irmãos, ele não se curvou, ele ficou sabendo. Quando o Mardoqueu ficou sabendo desse plano, esse Amã, ele imediatamente, irmãos, ele avisou a rainha Esther para que falasse com o rei acerca desse negócio. E a rainha Esther falou assim, naquele momento ela falou assim: então vamos jejuar durante 3 dias. Olha você ver como que o poder da oração, irmãos, ela tem muitos efeitos. A palavra de Deus diz isso, não é o pastor Douglas, sim, a palavra de Deus que fala isso. Ali aqueles judeus aí que se encontravam ali naquela região jejuaram, buscaram a face do Senhor. Então
Por isso Deus deu a vitória. Porque, irmão, naquele tempo, para chegar diante de um rei, era só se o rei chamasse pelo nome. E ali aquelas moças que estavam ali diante do rei, que estavam no harém do rei, uma vez que o rei mandasse chamar, elas iam. Aí, irmãos, só que a rainha Esther, o rei não mandou chamar ela. Ela teve que orar ao Senhor, livrar ela, para que ela chegasse até o rei. Chegou o momento dela chegar até o rei, e o rei usou de misericórdia para ter compaixão dela. Por quê, irmãos? Foi Deus. Deus entrou no coração daquele rei para que viesse ter compaixão dela. E o rei, irmãos, escutou a rainha Esther. Aquele plano ali que foi arquitetado contra os judeus, irmãos. Já viu aquele ditado que o feitiço ele vira contra o feiticeiro? O que aconteceu nessa palavra? Hamã tentou acabar com eles. Quando o rei ficou sabendo desse plano que Hamã arquitetou contra o judeu, contra a mulher que ele amava, que é Esther, a rainha Esther, que ele exaltou, irmãos, ali, naquele momento ali, Hamã tinha preparado uma forca para Mardoqueu, estava tudo aqui preparado para acabar com ele. E naquele momento ali, o rei, irmãos, ele ficou sabendo dessa conspiração que a rainha Esther falou com ele. Ele, irmãos, mandou que enforcasse Hamã. Ou seja, a forca era para Mardoqueu, mas o Senhor, creio eu, que livrou, porque tudo é o Senhor que permite. Aleluia! É o Senhor que honra, irmãos. Glória a Deus! Se o Senhor não tiver na direção, irmãos, nada acontece. Para acontecer algo extraordinário na nossa vida, que o Senhor venha nos exaltar na vida sentimental, que seja espiritualmente, que seja fisicamente, irmãos, é o Senhor, é Ele que cura, é Ele que liberta. Sem o poder de Deus na nossa vida, irmãos, não acontece nada, nada adianta. Ali, irmãos, Hamã ele foi enforcado e Mardoqueu foi exaltado. A palavra de Deus fala que Mardoqueu ele foi exaltado de uma maneira grandiosa, irmãos. Aleluia! Você for ver aqui no capítulo 8, diz que o rei concede a Mardoqueu um edito em favor dos judeus. Por quê? Irmãos, ali aquele edito ali estava ali, que eles mandaram para todas as províncias, porque o rei Assuero, irmãos, ele governava ali 127 províncias. Então, ali naquele momento ali, quando chegar naquela data ali, todos os judeus morreriam. Mas ali, o Senhor, irmãos, exaltou ali, escrutinou, e ali permitiu ali que Mardoqueu fizesse também um edito em nome do rei, o edito real, que os judeus podiam também lutar também em favor da vida deles. Aí, irmãos, agora ficou igual, porque aquele povo ali, daquele reino ali, estava procurando matar os judeus, mas agora os judeus podiam revidar. E o Senhor, irmãos, foi na frente. Aleluia! E os judeus mataram muito daquelas pessoas que procuraram acabar com a vida deles. Então, irmão, quando o Senhor está no negócio, o Senhor ele honra. O Senhor, irmãos, abençoa. Se for preciso, Deus ele abre até o mar vermelho para te exaltar. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Irmãos, Deus ele faz o impossível acontecer na sua vida. Aquilo que não é possível para você, Ele faz o impossível acontecer. Porque o impossível é para Deus. Porque se você estiver buscando Deus, se você tiver fé, irmãos, as coisas acontecem na tua vida. E você não pode deixar a dúvida gerar sobre a tua vida, porque a dúvida atrapalha. Aqui em nenhum momento Mardoqueu teve dúvida, creio, porque ele seguiu firme no propósito até o fim. Ele não se curvou, ele não pensou assim: se eu não se curvar eu vou morrer. Não, ele seguiu os olhos fixos no Senhor Jesus, como lá no Salmo 121 fala, que ele leva nossos olhos para o alto, da onde vem nosso socorro. Então, irmãos, assim nós temos que ser.
diante de Deus e diante. Quando vier sobre você qualquer coisa, segue firme no propósito, irmãos. Sabe por quê? Essa luta vai passar. Aleluia! Porque o Senhor, Ele entra no fogo com vocês for preciso, como Ele entrou com Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele entrou ali. O quarto homem da fornalha estava ali. E aqueles homens também foram exaltados também. Quantos homens na Bíblia que foram exaltados? Perseveraram, não se curvaram diante da estátua. Sadraque, Mesaque e Abednego. E hoje, irmãos, quando as coisas se apertam, tem pessoas que afrouxam, deixam dúvida no nosso coração. Então, irmãos, Deus gosta de um homem valente, de pessoas decididas na fé, aquelas pessoas que não arredam o pé, aquela pessoa que é firme no propósito. Uma vez que você falou algo com Deus, Senhor, vou fazer esse propósito, segue até o fim. Se você falou que vai fazer um propósito de jejuar 3 dias, faça, porque é melhor não fazer, porque a palavra de Deus fala, é melhor não fazer. Então, se falar, cumpre. Então, assim nós temos que ser crentes fiéis diante do nosso Senhor, porque quando você é um crente fiel, Deus Ele te exalta, irmão. Pode ter certeza que a bênção chega até na tua vida. E o Senhor, irmão, não vai deixar você passar por situações, irmãos, sozinho não. Ele vai estar com você. Ele vai passar com você diante das águas, diante do mar, diante do fogo. Ele passa e caminha com você, irmão. Ele pega você pela tua mão. Ainda que o homem, irmão, ele te abandona na hora da luta ali, mas o Senhor não. O Senhor, Ele te pega pela mão, Ele te sustenta, irmão. Ele te abençoa, Ele te dá força, Ele te dá poder, Ele te dá autoridade, irmãos. Como Ele deu para os grandes homens da Bíblia, para você também, irmão. Ele dá também. Sabe que o nosso Deus continua sendo o mesmo de ontem e de hoje e será eternamente. Porque a bondade dele, a misericórdia dele dura para sempre, irmãos. Aleluia! Glória a Deus, aleluias. Irmãos, Deus não precisa de conselho. O homem, muitas das vezes, precisa de conselho, mas Deus não. Tudo que Deus faz é com excelência. Porque os reis, de antigamente, eles tinham os conselheiros deles. Eles precisavam que alguém ali iluminasse a mente dele, né? Mas o Senhor não. O Senhor Deus, Ele sabe de tudo, porque Ele criou tudo que nós vivemos, irmãos. Foi Deus que fez. Então Ele é onisciente, presente, onipotente. Ele é o Todo-Poderoso, irmãos. E nada fica encoberto aos olhos do Senhor, não. Nada fica encoberto. Porque o Senhor, Ele vê tudo. Até o inferno está nu diante de Deus. Muitas das vezes o inimigo, ele arma aquele plano ali. Ele coloca uma opressão a uma pessoa, para aquela pessoa ali venha desanimar na fé. Às vezes chegando ali, irmãos, a hora do culto, Satanás, ele coloca ali uma dor de cabeça, ele coloca ali um desânimo. Mas o Senhor, irmão, já viu isso. Mas você tem que ser firme, você tem que passar diante das situações, porque Deus, Ele permite isso acontecer, irmão, para te fortalecer, para te capacitar. Quando sobrevém sobre a gente uma luta, irmão, é para te fortalecer na fé. Glória a Deus! Porque você passando por aquela luta ali, irmão, eu tenho certeza, a vitória ela vem, irmãos. Então, irmão, nessa noite, toma posse dessa palavra. Eu tenho certeza, em nome de Jesus, que Deus nessa noite está te entregando a vitória na tua mão, está te exaltando, irmão. Glória a Deus! Irmãos, nós fomos no monte. Eu, o presbítero Paulo, a missionária Josi, a gente consagrou uma água aqui. E nessa água, irmãos,